fale, Senhor. Abra os nossos ouvidos, as nossas mentes. Tire, papai, qualquer distração da nossa mente, que a gente possa ouvir essa palavra, que sejamos alimentados, Pai, que não falte, Senhor, esse momento na tua casa. É o que eu te peço, Pai, e aqui está a tua filha, em nome de Jesus. Graças e paz, amém? Espero que todos estejam bem. Que seja mais um momento de adorar o nome do nosso Deus. Amém? E que Ele dê sabedoria para que a palavra dEle seja ministrada nesse altar. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 8, a partir do verso 5. Amém? E diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse-lhe: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. Digo a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Amém? Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Dentre tantos milagres que a Bíblia vem nos apresentar, como forma de ensinar, a Bíblia deixou aqui este momento, essa cura, né? Essa passagem. No Evangelho, segundo escreveu João, é dito que se fosse mencionado, se fosse escrito, todas as curas, todos os milagres que o nosso Senhor Jesus fez enquanto esteve aqui na terra, não haveriam livros que pudessem escrever de quão numerosos foram. Amém? Então, assim, se na Bíblia foi deixado essa passagem, porque algum ensinamento o Senhor quer que nós tiremos daqui. Algum proveito o Senhor quer que nós tiremos daqui. Porque também na Bíblia está escrito que tudo o que está escrito é escrito para o nosso conhecimento. Amém? Então, por meio disso, eu fiquei meditando aqui nessa passagem, que também está registrada no Evangelho de Lucas, né? E eu vi uma riqueza de detalhes, tantas coisas que o Senhor quer falar conosco através dessa passagem, que se a gente parar e analisar direitinho, a gente vai ver o quanto o Senhor fala conosco através dessa passagem, desse ensinamento. Então, aqui fala que Jesus estava em Cafarnaum e dirigiu-se a ele um centurião, né? Um militar do exército romano na época. E ele chegou até Jesus e pediu ao Senhor. E algumas traduções falam que ele suplicou, implorou ao Senhor: Senhor, cure o meu servo, porque ele está paralítico, está muito enfermo, né? E em terrível sofrimento. Nós sabemos ali que a paralisia é uma doença física, mas esse terrível sofrimento talvez fosse uma doença espiritual, que somente o Pai pudesse ali curar, tirar aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento. E prontamente o Senhor Jesus disse: eu irei curá-lo, né? De imediato, como todas as vezes que o Senhor se dispôs, se propôs a curar aqueles que estavam necessitando de uma cura, né? E a Bíblia diz que quando o Senhor respondeu àquele centurião que iria curar o seu servo, ele respondeu ao Senhor: Senhor,
eu não sou digno que o Senhor entre, que o Senhor vá até a minha casa. Envie apenas uma palavra e o meu servo será curado. Isso é extraordinário, é muito grandioso. Veja bem, envia apenas uma palavra. Amém? Não é qualquer palavra, é a palavra do Senhor. Envia, Senhor, a tua palavra, que o meu servo vai ser curado. Amém? Ele era um soldado romano, né? E o Senhor se admirou ali com aquela atitude, com aquela fé daquele centurião. Porque a Bíblia diz que no meio do povo judeu, no meio daqueles em que o Senhor deveria ser exaltado, enaltecido, ter ali toda a fé, toda a credibilidade, ele não teve. No meio do povo dele, para aqueles que ele veio, ele não recebeu aquilo. Mas no meio de estranhos, no meio de outros, ele recebeu toda aquela admiração, toda aquela fé. Foi uma coisa tão grande que a Bíblia diz assim, no verso 10. Acompanhe, por favor. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Amém? Ele não encontrou no meio do povo dele alguém que tivesse uma fé tão grande. Então, se o Senhor está ali enaltecendo aquela fé, se Ele está enfatizando aquela fé, nós podemos entender que no mundo espiritual, a gente consegue mensurar sim a fé, o tamanho da fé. Se a fé de aqueles é pequeno, se a fé de outros é grande, se é maior. A gente vê que em algumas passagens o Senhor adverte a fé pequena de alguns e elogia a grande fé de outros, né? Então, por aqui a gente pode ver que o Senhor se agradou. Ele se admirou e se agradou. E acredito que uma ou duas vezes apenas no Novo Testamento é que consta que o Senhor se admirou com a fé de um. Amém? E neste caso aqui, o Senhor disse, deixou bem claro a todos aqueles que o seguiam, e eram muita gente. Multidões e multidões seguiam Jesus. Então, a gente sabe que por multidões estar seguindo Jesus ali, certamente aquele centurião, ele recebeu ali a notícia de que o Senhor estava na região e de que o Senhor estava fazendo milagres, né? E ele já sabia da autoridade do Senhor, porque se não fosse assim, ele não tinha dito, envia apenas a tua palavra, porque, Senhor, eu também sou um homem que tem um homem sob o meu comando. Então, se ele estava dizendo, eu também tenho homens que estão sobre o meu comando, ele estava reconhecendo a soberania de Deus. Amém? E ele era um romano, ele não era um judeu. Então, se ele estava ali reconhecendo aquela soberania, ele estava se colocando em um patamar inferior, sendo ele romano, sendo o Senhor Jesus judeu. E ali naquele momento, ele se humilhou na presença do Senhor perante aos outros romanos. Porque, veja bem, onde um romano iria pedir algo, pedir um favor a um judeu? Não faria isso. E ele fez. Por que aquele centurião fez aquilo? Porque ele enxergou, ele entendeu que o Messias estava ali, operando suas maravilhas, operando seu milagre. E não era com o poder, não era com arbitrariedade que o Senhor estava fazendo isso, mas era com a tua palavra. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Olha que grandioso. Ele não exigiu ali do Senhor, quando o Senhor disse que iria até a casa dele, ele poderia muito bem aceitar e esperar que o Senhor fosse até o seu servo, pusesse as suas mãos, fizesse uma oração forte, né, como muitos costumam dizer, né, fizesse manifestações gloriosas e a cura ali acontecesse. Não. Ele simplesmente pediu ao Senhor que enviasse a palavra. Eu gostaria que vocês... como que eu posso dizer? Guardasse no coração que a palavra é o próprio Cristo.
Amém? Não foi uma simples palavra ou qualquer palavra. Ele entendeu. É a palavra, porque tu és a palavra. Amém? Cristo é a palavra dele que salva, a palavra dele que transforma, a palavra dele não apenas leva a cura, ele santifica. E foi por isso que aquele centurião pediu: Senhor, não precisa ir lá não, manda a tua palavra, é suficiente. Amém? Porque eu digo aos meus súditos, aos meus criados, aos meus servos, vá, e ele vá, venha, e eles vêm, faça, e eles fazem. Então, se eu, que sou homem, pecador, imperfeito, eles estão sob o meu comando e eles me obedecem, sem quer que eu esteja lá, ou sem quer que vá com eles, que dirá o Senhor, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Ele era o Messias, e aquele homem enxergou isso. Amém? Não foi necessário nada de grandioso, porque a grandiosidade estava na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Manda, Senhor, apenas a tua palavra aqui, para entrar nos nossos corações, no meu, no seu coração, e que haja, que entre com providência, limpando toda a imperfeição que nós temos. E como nós temos? Mas com a palavra do Senhor, a gente é purificado. E aquela fé agradou muito ao Senhor. Aquela fé foi diferente, teve um diferencial. Então, o que a gente pode entender com isso? Qual é a fé que agrada a Deus? Qual é a fé que traz a admiração do Senhor? O que foi que ele fez? Ele creu na palavra do Senhor. Ele não titubeou, ele não duvidou em momento algum que o Senhor iria curá-lo e que não precisava o Senhor ir até onde ele estivesse. Gente, muitas vezes, em muitas passagens, o Senhor fez prova de que ia fazer alguma coisa. Muitos não acreditaram. Muitos acreditaram apenas depois que viram acontecer os milagres. Então tem diferença. Essa fé é diferente. Essa é a fé que agrada, que o Senhor quer que nós venhamos buscar. Não apenas naquilo que a gente vê. Porque aí vai contra ao que diz a fé. Se a gente precisar ver, se a gente precisar sentir, se a gente precisar tocar, não é fé. Porque a fé é o quê? É a certeza do quê? Amém. É a certeza daquilo que a gente não vê, mas que o nosso coração sente. Amém? Que o Senhor testifica no nosso coração. E essa é a fé que agrada ao Senhor. Mesmo sabendo que fisicamente Ele não está aqui, sabemos que Ele está operando aqui. Sabemos que Ele nunca deixou de estar aqui. Amém? Essa fé, ela tem que ser todo dia alimentada. Porque quando a gente se converte, em Romanos 12 diz que o Senhor reparte uma porção de fé para cada um. Então ali nós podemos entender que é uma fé pequena que é enxertada em nós. Mas essa fé tem que continuar sendo pequena? De forma alguma. Dia após dia, culto após culto, busca após busca, essa fé ela vai crescendo. Essa fé vai se fundamentando na palavra. Ela vai se construindo na rocha que é Cristo. E ela vai ficando maior. Ela vai ficando cada vez mais potente, porque a presença do Senhor está ali conosco, está comigo e com você. E o que é a presença do Senhor, se não a sua palavra? Se não buscar constantemente a sua presença. Amém? Essa fé, com certeza, vai agradar ao nosso Deus. Essa busca incessante, esse crescimento espiritual. Não uma fé pequenininha, né? A fé que eu tenho de que se eu jogar esse relógio, ele vai cair no chão. Uma fé baseada em coisas materiais, em lógica, na física. Não. O Senhor quer mais de mim e de você. O Senhor quer que a gente ande totalmente sobre a sua palavra. Amém? Totalmente crendo sobre a sua palavra. Buscando a sua palavra. A palavra nada mais é do que a testificação do caráter do Senhor Deus. A fé testifica. A palavra do Senhor, ela testifica o caráter do Senhor.
que não pode ser mudado, que não pode ir contra ela mesma. Amém? Glória a Deus. E aquilo foi muito grandioso, como eu disse, porque naquele tempo foi difícil o Senhor encontrar uma fé como o daquele centurião. Foi difícil, ainda que o Senhor tivesse feito muitos milagres, operado muitas maravilhas no meio do seu povo, foram poucos os que verdadeiramente acreditavam no Senhor como Messias. Amém? Essa é a fé que o Senhor busca, né? Mas como é que está sendo a minha e a sua fé? Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Reis 5:9. Eu vou falar aqui um exemplo de um homem, de uma situação onde ele precisou ver, ele queria mais coisas, além do que simplesmente crer no profeta do Senhor, crer que o Senhor opera seus milagres, suas maravilhas apenas pela tua palavra, por meio da tua palavra. 2 Reis, capítulo 5. Capítulo 5, a partir do verso 9. Fala a respeito de Naamã. A partir do verso 9 diz assim: Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Então veja aí, eu acabei de dizer que muitos querem ver a manifestação expressa do poder de Deus para poder crer que a palavra dele vai curar. E foi o que aconteceu aqui com esse homem. Ele era leproso, ele viajou de um país a outro para falar com o profeta de Deus, para falar com um homem de Deus, aquele que enviava a palavra do Senhor. Mas para surpresa dele, né, Eliseu nem foi à porta para atender, mandou um servo dele. E ele ficou ali muito, eu posso dizer assim, ofendido. Né? Poxa, eu viajei de um lado a outro, para ele nem vir aqui à porta me receber. E ainda se achou ainda mais ofendido ainda, porque o servo de Deus tinha falado para ele se banhar em um rio. Eu achei que ele viesse até mim, imporia-se as mãos, orasse, fizesse alguma manifestação gloriosa e eu sairia daqui curado. Mas veja bem, se o homem de Deus, separado para levar a palavra de Deus, e nós sabemos que a palavra de Deus é o próprio Deus. Se nós sabemos que o homem de Deus tem autoridade para levar a palavra de Deus, para curar, para libertar, por que de tão longe aquele homem não foi e não aceitou aquilo que aquele profeta, aquele que o homem de Deus tinha falado para ele fazer? Por que ele rejeitou aquela orientação? Porque ele queria ver, ele queria mais do que sentir no seu coração, que era somente suficiente ele crer que o Senhor ia operar o milagre e a maravilha. Não, ele precisava ver, ele precisava muito mais do que aquilo. Quantas vezes eu e você não está no meio da casa de Deus, não está aqui na presença do Senhor, e o nosso coração ainda não está certo, o nosso coração ainda não está cheio de fé, de que o Senhor está falando conosco, de que o Senhor está operando na nossa vida, de que o Senhor está operando na igreja, por meio das pessoas que estão aqui dentro dessa casa de oração. Nós queremos mais, nós queremos coisas grandiosas, nós queremos manifestações, nós queremos que pessoas falem em línguas, que revelem coisas a você. Mas é isso que o Senhor
está nos ensinando por meio da tua palavra? Isso pode acontecer, pode. Porque o Senhor fala conosco da maneira que Ele quer, da maneira que Ele entende que é necessário para mim e para você. Mas basta a tua palavra. Amém? E quando Naamã rejeitou, ele ficou ofendido. O servo dele virou: mas, meu senhor, o senhor não veio de tão longe, disposto a fazer qualquer coisa para sair daqui curado. Porque se ele foi, no coração dele ele creu que aquele Deus, aquele Senhor iria levar a cura para ele, iria curar ele da lepra. E ele disse sim. Ele respondeu ao seu servo: eu vim disposto, mas ele nem à porta veio me receber. Então, mas se fosse uma coisa mais difícil, como o servo estivesse dizendo, você está disposto a fazer o que é difícil, mas não está disposto a fazer o que é fácil, o que é simples. Por quê? Porque o que é simples parece absurdo? Porque o Senhor não opera no meio das coisas simples, no meio da simplicidade? Precisa haver a manifestação para você crer? Precisa talvez descer o fogo do céu para você e eu crer que o Senhor está no controle das nossas vidas, no controle da nossa vida. Ele nunca perdeu o controle sobre as coisas de igreja, nunca. E não precisa coisas grandiosas acontecer, manifestações grandiosas para que eu e você tenha essa fé. Continue crendo e perseverando que Ele está no controle de tudo. Apenas pela sua palavra. Não, não é apenas pela sua palavra, é pela palavra. Amém? Você pode repetir? Pela palavra. O Senhor é a palavra viva. Amém? Glória a Deus. E quando Naamã caiu em si, ele foi e ele se banhou 7 vezes, assim como havia sido pedido. E ele foi o quê? Ele foi curado. Olha só. Por que ele já não aceitou de imediato, de pronto, aquela orientação? Né? Por que não? Muitas vezes nós somos resistentes a aceitar a orientação que vem de Deus, a orientação que veio da tua palavra. Às vezes nós abrimos a Bíblia e o Senhor fala tão claramente conosco, mas nós não queremos enxergar, porque nós abrimos e lemos. Quando o Senhor está ali de forma viva falando comigo e falando com você. Mas nós queremos mais. Nós queremos que um irmão venha falar que o Senhor revelou. Nós queremos que o pastor aqui no púlpito fale que o Senhor revelou a ele em sonhos. Faça isso ou faça aquilo. Olha lá o que o centurião respondeu ao Senhor. Que tinha homens sobre a sua autoridade. Nós temos que ser homens, temos que ser filhos que estamos debaixo da autoridade de Cristo. E que não precise ele dizer. E que se ele ainda falar com prontidão, a gente tem que atender. Porque a palavra dele basta. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, verso 46. Amém, igreja? Vocês estão entendendo a palavra? João 4, 46. Glória a Deus. E diz assim. Essa passagem é sobre a cura de um filho de um oficial. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, Jesus, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Eu entendo aqui que o Senhor fala aqui com um pouco de insatisfação,
Porque, poxa vida, o Senhor estava com eles tanto tempo, estava andando com eles, operando milagres e maravilhas, fazendo tantas coisas grandiosas, revelando a palavra do próprio Deus. E mesmo assim, andando todo aquele tempo com eles, eles não acreditavam. Eles queriam ver a manifestação do poder de Deus. Eles não seguiam Jesus apenas pela fé testificada em seus corações. Eles queriam a materialização do milagre. Eles queriam apenas ver para poder crer. Verso 49. O oficial do rei disse: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Na outra tradução está escrito assim: o homem creu na palavra de Jesus, né? Pode colocar para a gente acompanhar? É a Revista e Corrigida. Verso 49. Disse-lhe o nobre, aqui já mudou, disse-lhe o homem: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse. Amém? E partiu. Verso 51. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhes anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Amém? 52. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achava melhor? O homem perguntou a que hora que ele melhorou, né? O pai perguntou a respeito do filho. E eles disseram: ontem às 7 horas a febre o deixou. 53. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a tua casa. Amém? O creu aqui é o crer no Messias. Ele e a tua casa foi salva. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Ele creu. Então precisa crer. E para crer, a gente precisa ter a fé que vem da palavra, alimentada por meio da palavra viva do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então a gente precisa entender que a gente tem que andar sobre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor basta, a palavra do Senhor é suficiente para a minha e para a sua vida. Ela vai nos direcionar. Não precisa algo extraordinário acontecer aqui nessa igreja ou em qualquer outra igreja, acontecer na minha vida. Talvez não aconteça absolutamente nada visível, mas no mundo espiritual, muitas coisas estão acontecendo. Através de você crer que o Senhor vive entre nós. Através de você crer que o Senhor opera milagres e opera maravilhas por meio da nossa vida e pela nossa vida. Amém? O próprio Salmo diz, Salmo 38, que o Senhor coloca a sua palavra acima de todas as coisas. Coloca, por favor, Salmo 138. Glórias a Deus. Salmo 138. O verso 2. Vamos ler a partir do 1. E diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei. Aleluias. E renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. A palavra do Senhor está em cima e sobre todas as coisas. Amém? Glória a Deus. É muito glorioso, muito grandioso a gente saber disso. Porque a palavra do Senhor, ela tem que direcionar a minha e a sua vida. Tem que ser suficiente para a minha e para a sua vida. Amém? A Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Nunca vai passar. Amém? A palavra do Senhor é viva. Constantemente a gente tem aprendido que tem sido falado que o Senhor fala conosco através da sua palavra. A sua palavra não falha. A sua palavra não volta vazia.
O Salmos diz que o Senhor exaltou o seu nome e a sua palavra sobre todas as coisas. Quando a gente imagina que tudo o que foi feito por meio da palavra, como não acreditar que a palavra é viva? Como não acreditar que a palavra transforma? Que nós precisamos andar em conformidade e pela palavra, a palavra do Senhor. Amém? Uma passagem que é muito conhecida entre nós, e que às vezes a gente até fala que Pedro andou sobre as águas. Quando o Senhor estava no mar, e Pedro fala: se és tu, Senhor, deixa eu ir contigo. E o Senhor fala o quê? Vem. E Pedro vai. E a gente fala: Pedro andou sobre as águas. Será? Eu vejo que Pedro andou sobre a palavra do Senhor. Amém? Porque, olha a ordem, venha. E ele foi. E ele andou. E ele era homem. E ele era imperfeito. Amém? E ele andou. Ele creu. É muito lindo isso. Imagine. Eu e você andar sobre a palavra do Senhor. Visivelmente a gente vai ver uma coisa assim extraordinária, que é alguém andando sobre as águas, sobre o mar, sobre qualquer outra coisa que seja. Mas não. Nós estamos andando sobre a direção do Pai, sobre a palavra dele. E não tem erro, é certeiro. É maravilhoso saber que você pode andar confiando que você não vai submergir, que você não vai afundar, se você estiver olhando e andando pela palavra. Amém? Que é Cristo. Em outra passagem também com Pedro, né? Pedro gosto dele. Pedro quem se identifica com Pedro? Quem? Olha lá, ó. Mateus se identifica, a Brenda também. Gente, é uma realidade. Quando Pedro está pescando e eles passam uma noite, nossa, que cansaço, jogar a rede e não vir peixe algum. E o Senhor vai lá e fala assim: jogue a rede. E o que ele responde? Sobre a tua palavra eu vou jogar, e lançou. E o que foi que aconteceu? Eles quase não conseguiram puxar de volta, de tanto peixe. Entendeu? Que maravilhoso. A palavra do Senhor é essa, é poderosa, é certeira. E ele joga e vem um monte de peixe. E eu e você vai, e a gente continua firme, confiante. E a gente confia e anda perseverante, o Senhor opera. Por quê? Porque estamos andando sobre a palavra do Senhor, que não erra. Quando a gente anda pela palavra do Senhor, é quando a gente se alimenta dessa palavra viva. E quando a gente molda o nosso caráter. Porque a gente entendeu que se a palavra revela o caráter de Deus, através da palavra, nosso caráter vai ser moldado. E nosso caráter vai ser transformado. A nossa fé, ela vai ser aumentada. Nós vamos alimentar o nosso espírito e cada vez mais ter uma fé que aprova o Senhor, ter uma fé que admira o Senhor, como a gente viu lá em Mateus, no verso 10, que o Senhor respondeu que ele se admirou com aquela fé. É muito difícil que o Senhor venha se admirar, porque hoje em dia a maioria das pessoas andam pela sua palavra, pela sua vontade, e não pela palavra do Senhor, pela vontade do Senhor. E é essa fé que o Senhor quer, que eu e você, igreja, busque, que alimente, que cresça, traga essa admiração do seu Pai. Amém? Glórias a Deus. Tinha mais um verso que eu no meio do caminho, eu lembrei dele, mas eu acabei não anotando e agora eu não estou lembrando aqui. Mas tudo bem. A Bíblia, ela vem nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que a gente vai ter uma fé que agrade a Deus se a gente não tem fé? Então, a gente precisa exercitar a nossa fé. Que ela venha crescer mais e mais, para que não precise acontecer absolutamente nada, para que você tenha certeza que o Senhor já operou na sua vida, na minha vida, na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho.
Amém? Não precisa ver, não precisa sentir para crer. Precisa crer. Amém? Não precisa pegar, precisa crer. Exercite a sua fé por meio da palavra do Senhor. A palavra é viva. Como eu disse aqui, acho que umas 3, 4 vezes aqui hoje. A palavra é viva. E por meio dela você vai ser transformado. E é apenas por meio da palavra do Senhor que você vai ser mudado e transformado. Amém? Então, que essa fé que agrade a Deus, que essa fé que provoca a admiração do Senhor, esteja no meu e no seu coração. Seja motivo de busca contínua, de busca constante, para que o Senhor venha se admirar de mim e de você também, por causa da nossa fé. Amém? E para que isso seja testemunho para outras pessoas, não por falar, mas porque os outros vão ver em você que a sua fé é tão admirável aos olhos do Senhor, que eles vão querer também. Eles vão querer ser partícipes dessa fé. Amém? Que nós possamos buscar a Deus, encher o nosso coração da palavra e dessa fé que tanto admirou o Senhor naquele momento em que o centurião respondeu a ele: basta a tua palavra, Senhor. Que a palavra do Senhor venha bastar na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Essa era a mensagem. Amém, irmãos? Que possamos sair daqui exercitando mais e mais a nossa fé. Que sejamos filhos que tenhamos verdadeiramente fé no Pai, como foi falado hoje na palavra. Temos que ter muita fé. Irmãos, já estamos indo para o término do nosso culto. Os avisos estão passando aqui, né? Nossa, vamos ter culto de casais, que maravilha! Glória a Deus! Muito bom. Irmãos, culto de casais, ele edifica muito um casal, sabia? Eu aprendi muita coisa em um curso que a gente fez e sempre quando tem na nossa igreja eu não falto. Porque todos os dias Deus nos ensina a ser uma ótima e excelente esposa e um ótimo e excelente marido. Não é fácil vida a dois. Quem é casado sabe que não é fácil. Mas quando colocamos Deus no centro da nossa união, a gente consegue passar por todas as dificuldades. Mas temos que ter Deus ali no meio, o centro de tudo. Como foi falado aqui, Deus e fé. Então temos também que ter fé no nosso casamento. Não podemos desistir por nada. Deus, ele não desiste da gente. Por que nós vamos desistir dele e do nosso casamento? É muito bom, né? Vai falar sobre o retiro, Dani? Alguma coisa? Não, então a Dani, ela já passou algumas coisas no grupo, né, da igreja. Todos estão, né, os que são membros, e continua empolgado, porque tem muita coisa. Eu não vou dessa vez, mas eu creio que vocês, quem não foi e está indo pela primeira vez, não vai se arrepender. Vão vir cheio de mais unção e sabedoria nesses 3 dias que vocês vão ficar lá. Porque Deus vai lá com vocês, mas Ele vai deixar os anjos aqui também para a gente tomar de conta, para tomar de conta de nós. Irmãos, se levantem. Se tiver algum pedido de oração, tem algum pedido de oração? Se não tiver, agora aqui, mas se algum dos irmãos tiver alguém que esteja precisando de oração, ou até mesmo você, meu irmão, orem, clame ao Senhor. E vamos também orar pelas famílias que perderam as suas crianças. Porque estamos vendo hoje, principalmente essa semana que está se encerrando, foi o que foi mais falado. É sobre as escolas, é adolescente, é criança chegando com arma, são famílias perdendo seus filhos, e são umas dores que quem não conhece a palavra, é mais difícil de enfrentar.
Então, vamos orar por essas famílias, vamos interceder, vamos orar pelo nosso ministério, que possamos crescer em fé com o nosso Senhor. Vamos orar pelos nossos pastores, porque eles também precisam de oração. Não é só nós que precisa que eles orem por nós. Nós também precisamos orar por eles. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui, Senhor, encerramos mais esse culto, Pai, mas sabendo que o Senhor estará com cada um de nós, Pai. Oh Deus, tem muitas famílias agora, Senhor, que perderam os seus entes queridos, aquela escola, Senhor, aqueles professores que viram tudo o que aconteceu, as famílias, Pai. Conforte o coração de cada um deles, papai, pois só o Senhor sabe a dor que eles estão passando, Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor, parar com essa violência. A fera, ela tá aí fora, Senhor, querendo destruir, Senhor, o teu povo. Pai, não permita, Pai. Use cada um dos teus filhos, Senhor, em oração. Vamos levantar um clamor, Senhor. Oh, Pai amado, usa os nossos pastores, Senhor, como o Senhor tem usado até agora, para interceder por cada um de nós, por essas famílias, por que estão em casa. Pai, se alguém, Senhor, agora nesse momento está com alguma enfermidade, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, coloque a tua mão, Senhor, cure se for a tua vontade, pois sabemos, Senhor, que tudo acontece conforme o Senhor pode. Tudo acontece, Senhor, pela tua permissão, Senhor. Se estamos aqui, se adoecemos, todos nós sabemos o porquê, mas também sabemos que o Senhor cura, o Senhor limpa, o Senhor transforma, Pai. Pai, vai transformando os corações das pessoas, Pai, que estão com dificuldade para entender, Senhor, que o tempo é mau, o tempo é do inimigo, e que nós não podemos permitir que isso aconteça, que sejamos fiéis à tua palavra, Senhor, que sejamos aqueles filhos obedientes. Vamos nos colocar de joelho, vamos interceder, vamos orar, papai. Coloca no meu coração e no coração dos irmãos que têm dificuldade para orar, Pai, que possamos nos ajoelhar, clamar, Senhor, pela nossa vida, pela vida do nosso vizinho da frente, do lado, do fundo, oh Pai, pela nossa rua onde moramos, pelo nosso bairro, Pai, pelo nosso Brasil, por esse mundo, Senhor, porque é através das nossas orações, Senhor, que vão chegar aos teus ouvidos, Pai, o Senhor fará o que é melhor para cada um, Pai. Oh Pai, abençoa o teu povo, Senhor, dá cura, Senhor, limpa os nossos corações, a nossa mente, encha-nos de força, Senhor, tira essa fraqueza, esse desânimo, papai, que muitas vezes acontece com o teu povo, papai, que possamos estar sempre na tua casa, Senhor, nos momentos bons, nos momentos ruins, sempre na tua casa, na tua presença, Pai. Pai, nos leva, Pai, em segurança como o Senhor nos trouxe, papai, e nos dê um restinho de noite abençoada, que possamos agora, Senhor, quando chegarmos em casa, antes de dormir, que possamos exercitar a nossa fé, Senhor, crendo, Senhor, que amanhã será mais um dia que o Senhor vai preparar para cada um dos seus filhos. Oh, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz. Fé, guarda isso no coração. Fé é algo inexplicável pela ciência, pela sabedoria humana, só pode ser explicada através da palavra de Deus. E a fé é algo que Deus colocou em você, no teu coração. Se você está aqui, se você está crendo no que está sendo pregado, se o teu coração está se alegrando, e se você está saindo daqui confiante, isto é fé. Isso está no seu coração e foi o nosso Deus que colocou. Foi Jesus que colocou aí. E cada vez que você ouve a palavra, cada vez que a palavra te é pregada, a sua fé tende a aumentar. Amém? Amém? Glória a Deus. Então estende a sua mão assim, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Diga amém. Letícia, seja bem-vinda, né? Você está nos visitando hoje. O seu filhinho chama Dominique, sejam bem-vindos, tá bom? Em nome de Jesus, recebe aí o abraço
dos nossos irmãos e irmãs da igreja, e voltem sempre no nome de Jesus. Que o Senhor acompanhe vocês, tem cantina aí fora, até domingo, hoje é sexta, né? Até domingo, 10 horas da manhã, na nossa escola bíblica, e às 18 horas o culto. Vão com Deus. Cumprimentem nossa irmã Letícia lá, tá bom?